ver neste vídeo que a graça de Deus não está relacionada com a responsabilidade do homem. A graça de Deus nunca pode estar vinculada às responsabilidades do homem. Você pode perguntar quais são as responsabilidades do homem. Por exemplo, suponha que eu dê a um amigo $10.000 para enviar a determinado lugar, mas por temer que ele perca o dinheiro, eu o encarrego dizendo: você é responsável por esse dinheiro. O que quero dizer? Quero dizer que se ele perder o dinheiro, terá de devolvê-lo. Esse é o significado de responsabilidade. Delitos são questões do passado. Realizações são questões do passado. Porém, responsabilidades são questões do futuro. Se Deus vai dar-nos graça, ele não pode estar, a graça, não pode estar ligada à responsabilidade. Quando peço a um amigo para levar $10.000 ao banco, aquele dinheiro não é dele. Assim, eu lhe digo que ele é responsável pelo dinheiro. Contudo, se esse dinheiro é um presente, é gratuito para ele, será que posso dizer: você é responsável por ele? Certamente que não. Uma vez que tenha dado o dinheiro a ele, o dinheiro é dele. O que ele fizer com o dinheiro é problema dele. Mesmo que eu atire no rio ou numa lata de lixo. Alguns dizem que antes da salvação não tínhamos boas obras e éramos incapazes de salvar a nós mesmos. Não havia outra maneira de ser salvo exceto ter a graça de Deus, para nos salvar. Mas agora que estamos salvos pela graça de Deus, eles dizem que deveríamos fazer boas obras, pois se não a fizermos, estaremos novamente condenados a perecer. Muitos têm o conceito de que a salvação é proveniente da graça de Deus, mas manter esta salvação é proveniente dos méritos e labor do homem. A isso é que chamo de responsabilidade. Muitos acham que se nos conduzirmos adequadamente após sermos salvos, nossa salvação será preservada. E se não nos conduzirmos adequadamente, Deus tomará de volta a sua salvação. Eu sei que talvez o que você está pensando, então, que uma pessoa salva pode andar de maneira relaxada. Espera um pouco, vamos responder a isto. Se a salvação pode ser tomada de volta por Deus, ainda é graça? Será que é graça? Será que, se é graça, se essa salvação é de graça, não existe a questão de mérito passado, obra presente ou responsabilidade futura. Se introduzirmos a responsabilidade futura, então, novamente, não é mais graça. Certa vez um pregador veio dizer-me que não cria que, uma vez que uma pessoa fosse salva, ela estava salva para sempre. Eu perguntei-lhe por que pensava assim. Ele disse que acreditava que um homem é salvo pela graça, sim, mas se o homem não se portasse adequadamente após a salvação, pereceria. Então, isso é graça? Perguntei. A seguir dele, eu fiz uma ilustração. Suponha que vamos a uma livraria juntos e cada um de nós escolhe um livro para comprar. Quando você pergunta ao vendedor o preço, ele diz que é tanto. Você paga aquele valor e leva o livro para casa. Mas, ao vasculhar meus bolsos, percebo que não tenho dinheiro algum. Nem aquele, nem menos. Eu também quero levar este livro, o mesmo livro. Então digo ao vendedor que não trouxe nenhum dinheiro comigo e pergunto se posso levar o livro agora e mandar o dinheiro mais tarde. Ele diz que posso fazê-lo porque nos conhecemos bem. Assim eu também levo o mesmo livro para casa. Você pagou em dinheiro, mas eu adiei o pagamento. Deixe-me perguntar-lhe: a transação em dinheiro, pago por você, foi graça? Certamente não, pois o livro foi pago, portanto, por aquele valor. Ser salvo por meio de boas obras é como uma transação a dinheiro,
Se tiver realizado boas obras, você pode ir a Deus e ele dirá: bom, você pode ser salvo. Se um homem é salvo dessa maneira, sua salvação não é por meio da graça, mas agradecemos ao Senhor porque ninguém é salvo dessa maneira. Que dizer sobre o meu caso de adiar o pagamento? É como Deus antecipando a salvação ao homem. Se o homem não fizer o bem após a salvação, seria requerido que ele a devolvesse. Ele teria de fazer o bem a fim de manter a sua salvação. Todavia, isso tampouco é graça. Graça não é uma transação à vista, nem como uma compra a prazo, uma compra com pagamento a prazo. Numa transação à vista, a pessoa paga agora. No pagamento a prazo, a pessoa paga depois. Mas ambos têm de pagar. Contudo, não adquirimos a nossa salvação a crédito. Eu disse ao pregador que se a salvação é proveniente da graça, não há necessidade de boas obras no assunto da salvação para ter a salvação, nem para preservar a salvação. Então ele perguntou: isso quer dizer que não precisamos de boas obras nunca mais? Eu disse: não, os crentes precisam fazer boas obras. Mas as boas obras que me refiro não têm a ver com a salvação. As boas obras que me refiro têm a ver com o reino no futuro, com a recompensa e coroa que o crente vai receber. A salvação não é comprada nem adquirida a crédito. A salvação é dada gratuitamente. O que significa dar gratuitamente? O Senhor Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. João capítulo 10, versículo 28. A vida eterna é nos dada por Deus. Certa vez fui comprar algo na loja de um amigo. Ele e eu nos conhecíamos muito bem, por isso ele não queria me cobrar. Ele disse-me que daria o artigo me daria o artigo que eu quisesse. Não consegui convencê-lo a pagar o dinheiro. Contudo, ele insistia que eu levasse o artigo. Da mesma forma, Deus diz-nos que nos dará a vida eterna. Ele não disse isso apenas para voltar e mudar de ideia. Ele não disse que ela seria nossa se fizéssemos o bem e que ele a tomaria de volta se não fizéssemos o bem. Não quero dizer que os cristãos não devam ter boas obras, mas não para ter a salvação e nem para garantir a salvação. É triste o viver relaxado de crentes, mas isto nada tem a ver com minha salvação. A salvação nos é dada por Deus. Ela não é comprada por nós. Entretanto, não devemos desprezar as boas obras. As boas obras estão relacionadas com a recompensa do reino, a coroa, ou as coroas, ou a perda de galardão. Mas elas nada têm a ver, as boas obras nada têm a ver com a salvação. Se a salvação é de graça, a questão do futuro não é levada em conta. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é um dom gratuito? Um dom gratuito é um presente. Eu não posso enviar um presente para a sua casa e então mais tarde enviar-lhe a conta. Se é um presente, é absolutamente grátis e isto não pode ser mudado. Portanto, a graça não está relacionada com os seus delitos passados, suas realizações atuais ou sua responsabilidade futura. Se estivesse relacionada com sua responsabilidade futura, não é graça. Pelo contrário, é uma compra a prazo. Agradecemos a Deus porque a vida eterna não é uma compra a prazo, é um presente. Agradecemos ao Senhor que a vida eterna é o dom de Deus em seu Filho, Jesus Cristo. Uma vez que a salvação nos é dada por Deus, devemos lembrar-nos de uma coisa depois que fomos salvos. A salvação é obtida unicamente por meio de crer e é preservada sem levar em conta a nossa fidelidade posterior. Talvez você ache estranho. Portanto, a condição para preservar nossa salvação é a mesma para obtê-la. Desde que ela é obtida gratuitamente, é também preservada gratuitamente. Agradecemos a Deus
que por ser gratuita a obtenção da salvação, da mesma forma é eternamente gratuita a preservação dela. Ao final do livro de Apocalipse, depois de ser falado de o novo céu, a nova terra, o reino, o lago de fogo, o fim de Satanás e o grande trono branco, já tudo isso terem sido todos mencionados, a Bíblia diz: quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Agradecemos ao Senhor porque Ele colocou, de propósito, o beber gratuito da água da vida no final do capítulo 22. Após termos visto o lago de fogo, a segunda morte, o fim de Satanás, o reino, o novo céu e a nova terra, podemos sentir temor de que Deus endureça seu coração novamente. Mas depois de todas essas coisas, Deus propositadamente declarou que a água da vida é gratuita. Não há preço para ela. Agradecemos ao Senhor porque temos a graça por meio do Senhor Jesus Cristo. E essa graça é gratuita. Ela não está relacionada com as nossas responsabilidades. Muitas vezes tenho ouvido dizer que temos de fazer o bem e retribuir a graça de Deus. Essas palavras são comuns hoje na igreja. Mas tenho de perguntar onde na Bíblia há um versículo que diz que temos de retribuir a graça de Deus. Parece um pensamento requintado e até bom, mas isto não é bíblico. Essa palavra é por demais contraditória. Se há retribuição, não há graça. Se há graça, não há necessidade de retribuição. Agradecemos ao Senhor que em todo o Novo Testamento nunca nos é dito para retribuir alguma coisa. É verdade que nós cristãos devemos ter boas obras, mas por que devemos ter boas obras? Por que temos de sofrer pelo Senhor? Outra pergunta: por que temos de suportar a vergonha pelo Senhor? Por que servimos ao Senhor se não temos que retribuir a graça, a sua graça? A resposta, posso dizer, é simples, mas acredito que possa ser novidade para você. Como o Senhor tem tratado conosco em amor, assim também tratamos com o Senhor em amor. Contudo, não existe aqui o pensamento de troca. Não é que Deus me dá muito e eu em troca devolvo muito. Por Ele ter me amado, não posso fazer nada exceto amá-lo. Porque Ele me ama, ou me amou, Ele foi crucificado por mim e por amá-lo de boa vontade, suporto a cruz por Ele. O que Ele me tem dado tem sido dado gratuitamente, e o que estou dando a Ele também é dado gratuitamente. A dificuldade reside na mente legalista do homem. Em todas as coisas o homem pensa em negociar e pensa na lei. Mesmo a questão da salvação é vista do ângulo de negócio. Hoje, se trabalharmos, servimos ao Senhor, sofremos vergonha e carregamos a cruz, não é porque queremos recompensar a sua graça, é porque o amamos. O amor com que Ele nos amou, nos cativou, capturou o nosso coração e constrangeu-nos a servi-lo. Se você fala em retribuir, é ignorante quanto ao valor da graça que recebeu. Se hoje toma emprestado 10 dólares de um amigo, você vai querer pagar-lhe? Se toma emprestado 100 dólares, você também vai querer pagar ele. Se você tomar emprestado 1.000 dólares, ou mesmo 10.000 dólares, você ainda deve querer pagar-lhe. Mas se tomar 1 milhão de dólares emprestado, você pode não ter o pensamento de pagar. E se tomar 10 ou 100 milhões de dólares emprestados, você nem consegue imaginar o fato de pagar-lhe. Se tomar emprestado 1 trilhão de dólares do seu amigo, você nem mesmo sabe mais como pensar sobre pagar, pois a devolução tornou-se impossível. Se você está querendo pagar a Deus, isso simplesmente significa
que não conhece o quanto Deus lhe deu. Você não conhece a profundidade, o comprimento, a altura e a largura da graça de Deus para você. Se percebesse somente um pouco, você se aquietaria e desistiria da ideia de devolução. Você deveria fazer um voto ao Senhor voluntariamente dizendo: sou um devedor voluntário para sempre. A graça que Ele nos deu é grande demais. Mesmo se quiséssemos retribuir, não existe a possibilidade de fazê-lo. Meu amigo, se devesse a alguém 100 milhões de dólares, você teria a audácia de comprar um bolinho de 10 centavos e dar-lhe como prova de agradecimento? Será que isso poderia ser considerado um brinde? Nosso Deus tem feito tanto por nós. Ousaríamos dizer que lhe estamos dando um pequeno brinde como retribuição? Isso é claro que não. Somente podemos dizer que Deus nos tem dado gratuitamente muito. Estou feliz por ser um eterno devedor. Deus tem nos amado com um amor eterno. Não há limite de comprimento, largura, altura e profundidade de seu amor para conosco. Será que vamos retribuir a Deus com um bolinho de 10 centavos? Se podemos dizer que voluntariamente aceitamos, é só o que podemos dizer, voluntariamente que aceitamos o seu amor. Fico triste ouvir os homens falarem sobre retribuição. Fico triste com o conceito da lei. Somente desejo que vocês vejam que assim como Deus é graça para nós, assim sejamos nós graça para Ele. Assim como Deus tratou generosamente conosco, dando a salvação, também vamos tratar com Deus generosamente. Não há questão de delitos, realizações ou responsabilidades. A salvação nada mais é que Deus por mim. Não é eu por Deus. Graça é o que Deus tem feito por mim. Não é o que eu tenho feito por Deus. Por favor, lembre-se de que a paz e a alegria de um pecador e a paz e a alegria de um cristão não residem no quanto eles amam ao Senhor, mas no quanto o Senhor os ama. Nossa paz e alegria não reside no quanto temos feito pelo Senhor, mas no quanto o Senhor tem feito por nós. Dependemos diariamente não do que temos, mas do que Deus é. Precisamos ser libertados de nós mesmos. Precisamos ver Deus à luz do Evangelho. Precisamos ver que estamos descansados no que Deus é e no que Ele tem. Estamos dependendo da graça e da misericórdia de Deus. Se vivermos isso, não fracassaremos nem ficaremos tristes. Se confiarmos em nós mesmos, achando que somos muito bons e que amamos muito ao Senhor, seremos como areia movediça. Não seremos capazes de construir uma casa sobre ela. Não poderemos encontrar nenhuma paz e alegria em nós mesmos. Somente podemos encontrá-las no Senhor, em Deus. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.